Bom dia, pessoal. Que semana maravilhosa o Senhor preparou para nós, né? Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. No capítulo 16 que estamos estudando, nós vamos aprender alguma coisa a respeito de oração. Oração é nada mais, nada menos que uma conversa sua com o Pai Celestial. E mesmo que você possa pensar, como vou conversar com alguém que não estou vendo? Deus é Espírito e está sempre presente nas nossas vidas, pois é onipresente. E como afirma em sua palavra, está sempre atento às nossas orações. Até as coisas mais íntimas nós podemos falar com Ele, sem ter medo de que outras pessoas fiquem sabendo. Quando nos colocamos em oração na presença do nosso Deus, podemos ter a certeza de que seremos atendidos. Contudo, nosso inimigo maior faz de tudo para tentar nos atrapalhar, tentando abalar a nossa fé. Lembra no domingo passado em que os discípulos expulsaram o espírito maligno que tentava atrapalhar a obra do nosso Deus? Com certeza, os discípulos pensaram que estavam livres e tranquilos, e não é isso que vamos ver a partir do verso 19. Aquela mulher tanto era usada pelo maligno como pelos seus senhores, que obtinham lucros em suas adivinhações. Observe o final do verso 16. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E após ela perder seus poderes, os seus senhores ficaram indignados, como afirma o verso 19 a 21. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. A vida de Paulo e Silas, a partir daquele momento, se transformou. Aqueles homens poderiam ter ficado gratos pela libertação daquela mulher, mas a ganância falou mais alto, e eles tomam a atitude de fazer acusações falsas contra os discípulos, alegando que estavam propagando outros costumes. As doutrinas seguidas por aquele povo, principalmente as autoridades, eram as doutrinas implantadas pelo Império Romano, e não reconheciam a obra de Cristo e adoravam outros deuses. Aquelas acusações, regadas com artimanhas, levaram o povo a ir contra os apóstolos, tendo eles sido açoitados com varas e presos no cárcere, com ordens específicas de que eram prisioneiros perigosos, como afirma o verso 23. Diante de tais afirmações, os carcereiros os colocaram no cárcere interior, amarrados no tronco. Pesquisei, mas como seria esse cárcere interior? E uma das afirmações que encontrei foi: era comum que as prisões romanas tivessem uma seção externa e interna. Na primeira ficava a sala da guarda, onde entrava luz e ar. Depois dela se localizava o cárcere interior, onde a porta era fechada, deixando fora a luz e o ar. As condições dentro daquela cela eram horrendas, infligindo um castigo terrível sobre o prisioneiro. Que situação angustiante para os discípulos de Jesus. Possivelmente foram tratados pior do que muitos malfeitores daquela época, e possivelmente estavam nas celas externas. Se isso acontece com uma pessoa comum e de pouca fé, certamente teriam desabado, teriam perdido sua fé. Mas observe o que fizeram no verso 25. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Poderiam estar murmurando e questionando a Deus por aquela situação, e por que o Senhor havia deixado isto acontecer com eles. Mas não, continuaram louvando ao Senhor, confiantes que em qualquer situação o controle é de Deus. O Salmo 34, verso 19, nos diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. O passar por dificuldades e aflições não quer dizer que fomos abandonados ou que o Senhor não está atento à nossa vida, às nossas orações. Nós não estamos livres das dificuldades por sermos servos de Deus. Vamos passar por lutas, aflições, e às vezes podemos até pensar que o ímpio, aquele que não está na presença de Deus, não passa pelas lutas que passamos. Mas devemos ter a certeza de que Deus está no controle de tudo, e sempre terá uma resposta para nossas angústias e aflições.
Observe a providência de Deus na vida dos discípulos. No verso 26, nos diz: de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O poder de Deus sacudiu os alicerces daquela prisão. Todas as portas foram abertas e as cadeias, as correntes de todos se soltaram. A providência de Deus não foi apenas para os seus discípulos. Aí nos diz que as cadeias de todos se abriram. A bênção de Deus estendidas para aqueles que estavam próximos, ouvindo as orações e os louvores dos discípulos. Você já parou para imaginar que as suas orações, chegando lá no trono de Deus, podem não apenas atender os seus anseios, como o daqueles que te rodeiam? Não pense que suas orações são em vão. Gostaria de encerrar nosso cafezinho de hoje lendo as 3 primeiras estrofes de uma música muito conhecida. Diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Que o nosso coração esteja sempre preparado para louvar ao Senhor, sempre com as nossas orações, com os nossos sofrimentos. Deus o abençoe e até domingo que vem para o nosso cafezinho. Não esqueça, vamos tomar.